onde? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Você que tem uma Bíblia, você que tem celular, você que tem um dispositivo, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 4. Salmos 34, do versículo 4 ao versículo 7. Se você tem uma Bíblia, abra. Aleluia. Pronto? Todos encontraram? Salmo 34, do versículo 4 ao versículo 7. O tema da ministração de hoje é como Deus reage às minhas atitudes. Glória a Deus. Como Deus reage às minhas atitudes. Vamos descobrir aqui através da palavra do Senhor nessa noite e vamos aprender que atitudes, que posturas corretas nós devemos ter na vida para que o Senhor derrame sobre nós bênçãos abundantes. Amém, amados? Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, o nosso coração se enche de alegria e gratidão por estarmos aqui na tua presença nesta noite. Pai, se alguma coisa ao longo do dia fizemos entristecer com o Senhor, e temos certeza que sim, porque somos pecadores, nós queremos humildemente pedir ao Senhor o teu perdão. Perdoa-nos nessa noite, lava-nos no sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, para que possamos, ó Deus, alcançar de ti o teu favor e a tua bondade. Agora, nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, estamos aqui nos preparando para a meditação da tua palavra. Fale conosco, abra o nosso entendimento e que possamos extrair ao máximo, Pai, aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração através da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus e que assim seja. Amém. 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 Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor agora. Ninguém ande, por favor. Ninguém ande, ninguém se distraia. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim no versículo 4: busquei ao Senhor. Olha a primeira atitude aí, ó. A primeira atitude. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Quem crê que Deus tem resposta para você? Amém. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5. Olharam para Ele e foram iluminados. Aí tem a segunda atitude. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Versículo 6. Clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quem toma posse, diga glória a Deus. Versículo 7, para concluir, diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Você pode aplaudir a Cristo, meu querido, Eu quero convidar você a se assentar agora, por gentileza. Ocupe o seu assento, levante a cabeça, olhe para o pastor agora. Ninguém converse, ninguém se distraia. Esteja atento à palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar por vocês e vamos nos preparar o nosso coração para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato muito importante que todo cristão deve participar. É um ato tão importante que Jesus disse assim: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É muito sério isso, viu, queridos? Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo.
E ainda falando da ceia, Jesus disse assim, ó, fazer isto em memória de mim até que eu venha. Então nós como igreja, quem é igreja aqui, diga amém. Amém. Bata no peito e diga, eu sou igreja. Eu sou a igreja. Olha para o vizinho e fala para ele, você é igreja, vizinho. Então nós como igreja precisamos participar da ceia do Senhor. Então daqui a pouquinho a gente vai participar desse momento de Deus. Mas eu disse agora há pouco que o tema da ministração é como Deus reage às minhas atitudes. Amém. Deus, ele fica observando. Você vê que os olhos de Deus estão em todos os lugares? Amém. Deus, ele vê o escondido, ele vê tudo. Ele vê o nosso comportamento na igreja, ele vê o nosso comportamento no ambiente de trabalho, ele vê o nosso comportamento dentro de casa, entre quatro paredes, ele vê como reagimos a ele, tanto no sentido do dia a dia da vida material, quanto em relação à vida espiritual. E olha, a Bíblia Sagrada declara, veja como é que é importante essa questão de atitudes positivas, atitudes relacionadas à palavra de Deus. Tem gente que fica esperando, vou ficar esperando Deus fazer, vou ficar esperando. Tem coisas que você realmente tem que esperar, o agir de Deus, mas tem coisas não, tem coisas que você tem que agir. Olha o que é que a Bíblia declara. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, quem tem que se aproximar de Deus em primeiro lugar é quem? Bata no peito e diga, sou eu. Sou eu. Olha para o vizinho e fala assim, é você, vizinho. Fala para ele. Então são atitudes, né? São atitudes que a gente toma que vai fazer com que Deus reaja a nosso favor. Então hoje aqui nessa noite nós temos aqui nesse texto que acabamos de ler agora há pouco com vocês 4 atitudes importantes que eu não estou fora disso não, pastor, isso aí é só para a gente, o senhor não, é para mim, é para você que está aqui, é para você que está em casa. E eu pergunto, quem quer ter uma vida abençoada? Levante a mão. Isso acontece como? Isso acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. E aqui nesse texto nós temos aqui algumas atitudes. Olha aí, ó. A primeira delas no versículo 4. Olha aí, ó. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá livramento. Amém. Olha que coisa maravilhosa no versículo 4. Olha aqui, ó. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Diga glória a Deus. O que você veio fazer aqui? Lembra de uma canção antiga? O que você veio fazer aqui? Eu vim para buscar a Deus, eu vim para louvar a Deus. Amém. Nós viemos aqui para buscar ao Senhor. Quem veio buscar a Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Então o que Davi está dizendo? Que olha, Davi tinha experiência, Davi tinha moral, Davi tinha autoridade para falar isso. Você já lembra a história de Davi, queridos? Quantas aflições, quantos problemas, quantas lutas, quantas ameaças, inclusive a sua própria integridade física, Davi sofreu. Você já imaginou o que é você ser traído pelo próprio filho? Você colocar um filho no mundo e esse filho querer te matar, esse filho te jurar de morte, esse filho juntar um exército para perseguir o pai e matar o pai. Esse foi um dos males, uma das aflições que Davi enfrentou. Ele tinha um filho chamado Absalão, e esse filho chamado Absalão foi tomado aí por um excesso de orgulho, e ele falou assim, não, meu pai não tem que reinar não, quem vai reinar sou eu vou tomar o lugar dele, e o único meio para que eu possa me tornar rei é matando meu pai. Gente, deve ser, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa.
Você consegue mensurar uma aberração como essa, um filho? E a gente está vivendo isso, tá? A gente não está vendo isso aí na televisão, você está vendo? E Jesus falou sobre isso. Jesus falou que nos últimos tempos haveria um desamor tão grande. E ele chegou a dizer que os inimigos do homem procederiam muitas vezes de dentro da sua própria casa. Quem já leu isso na Bíblia? Levante a mão para ver. Que coisa terrível. E ele disse: haverão filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Hoje você está vendo, né? A gente vê pela televisão esposa matando marido, marido matando esposa. Que coisa terrível, gente. É coisas assim que você fala assim: meu Deus, como é possível a que nível o ser humano está chegando? Então Davi vai dizer, Davi tinha autoridade para falar isso. Aqui eu falei apenas de um dos perigos que ele enfrentou. Mas o que dizer da perseguição movida contra ele através do rei Saul? Esse homem varreu todo o território de Israel com um exército poderoso atrás de Davi para matá-lo. Esse homem foi traído por pessoas próximas a ele. E ele declara, se não me falha a memória, no Salmo 124, ele diz assim: olha, ele dá um suspiro. Quando você fala assim, quando você fala, você está dando um suspiro, um desabafo que vem da alma. E ele diz assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Aleluia. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, os meus inimigos teriam me engolido vivo. Você já lidou com pessoas assim? Olha, gente, olha aqui, onde estão os nossos? Quem são os nossos inimigos? Eu, graças a Deus, não tenho, e tenho certeza que você também não tem. Amém. Mas existem pessoas que Satanás levanta com o objetivo de se tornarem nossos inimigos. São pessoas que lidam com falsidade, com segundas intenções, tentando nos prejudicar. Às vezes você está trabalhando lá no seu ambiente de trabalho, você está feliz da vida, né? E de repente Satanás levanta lá uma pessoa para te perturbar, para te prejudicar, para fazer você sofrer, para desequilibrar o teu estado emocional, para te trazer prejuízo financeiro. Eu já lidei com tantas pessoas, queridos. Olha, eu vou te falar uma coisa: eu já lidei com tantas pessoas, já pedi tanta gente nos gabinetes pastorais das igrejas onde eu pastoreei. Gente que chegou e falou assim: pastor, eu levei o maior prejuízo. Eu pensei que eu tinha um sócio honesto, e essa pessoa me enganava, essa pessoa me prejudicava, essa pessoa roubava o dinheiro. E quando eu fui ver, a minha empresa quebrou. E aí você não sabe, quando você descobre, assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? Alguém tramando ali as escondidas, igual uma serpente, igual uma víbora, né? Aguardando ali o momento para dar o bote. Você já ouviu de histórias assim? Quem já ouviu? Levante a mão para ver. Você lidando, né? Ou uma pessoa lidando com toda sinceridade e alguém próximo armando, né? Situações terríveis para te prejudicar. Então Davi está dizendo aqui, olha aqui, clamou, olha aqui, versículo 4, olha o que diz aqui, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então a gente aqui está falando de temores, né, causados por pessoas, situações complicadas que a vida muitas vezes nos reserva. Reserva ou não reserva? Sim ou não? Ou só tem momentos bons? Quem aqui só vive de momentos bons? Tem alguém aqui para viver? Se tem, me apresente aí a receita, pelo amor de Deus. Mas não tem, não vai existir, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Ásia, nem no Oriente. Não tem. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E nós enfrentamos essas situações, muitas vezes. Eu estou falando aqui de temores, né? Aqui, Davi está falando aqui de temores, de coisas que nos causam apreensão. Aqueles que muitas vezes lidam conosco com falsidade, situações do dia a dia da vida, como doenças, dívidas, problemas financeiros,
lutas espirituais e materiais são coisas que nos causam temor. Você bota a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa? Como é que eu resolvo esse problema? E agora que a doença bateu na minha porta, e agora que eu estava esperando aquele dinheiro cair na conta, meu Deus, estava certinho, deu tudo errado. Eu estava contando, eu fiz compromisso com ele, e aí deu errado. Você já viveu um momento assim? Ou será que é só eu? Quem já viveu assim? Mas aí o que a gente tem que fazer? Sabe para onde a gente tem que ir? O problema é que tem muita gente que, quando ele está com temor, no invés de buscar Deus, ele vai para a rede social, ele vai desabafar na internet. E você sabia que tem um monte de gente lá na internet? Aprenda uma coisa, Deus: não conte seus problemas na internet. Não vá para a rede social para ficar desabafando teus problemas. Tem vitória? Se você quer contar, não para ostentar, mas como testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida, aleluia, glória a Deus. Mas se é luta, é para cá que a gente tem que ir, é para o joelho no chão, jejum e oração. Buscar a Deus, busquei ao Senhor. E o que ele fez? Ele me livrou dos meus temores. Tem alguém aqui enfrentando uma situação que te causa apreensão? Levante a mão para me ver. Todos não tem vergonha não. Quem tem? Levante a mão para me ver. Qual é o caminho? Davi está dizendo: eu preciso buscar o Senhor. Ele me livra dos temores. Olha como esse Deus é maravilhoso. Ele nos livra de temores em todas as áreas. E olha que temor maravilhoso que Deus livrou a mim e a você. Nós estávamos condenados à perdição eterna. E aí nós clamamos por Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós falamos assim: Senhor, me salva. Eu preciso de um Salvador. Eu entrego minha vida a Ti. Aí sabe o que Jesus fez? Perdoou os nossos pecados. Aleluia. Nos deu um novo sentido para viver. Nos deu um novo propósito na vida. E escreveu o nosso nome no livro da vida. O cristão verdadeiro não tem medo da morte. Amém. Se ele viver, é lucro. Amém. Aliás, se ele viver, é ganho. Se ele morrer, é lucro. Olha como o cristão encara a morte. O mundão aí fora, o ímpio, fica apavorado. Ai meu Deus, vou morrer. Ai meu Deus, vou morrer. Ai meu Deus. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, não sei se eu já falei sobre isso aqui, que quando aquele presidente da Venezuela estava morrendo, a Venezuela é o principal, se não me falha a memória, o primeiro ou o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Dinheiro, teoricamente falando, para ele não era problema. E quando ele estava em cima da cama ali, morrendo ali, acometido por um câncer, ele olhou para os médicos e falou assim: eu não quero morrer, não deixa eu morrer, não quero morrer, eu faço tudo que for preciso, mas não me deixa morrer. O ímpio tem medo da morte, mas quem nasceu de novo, quem entregou a vida para Cristo, quem tem Jesus, claro que a gente não quer morrer, né? Alguém aqui quer morrer? Não? Quem quer morrer aqui? Alguém quer? Um dia alguém me perguntou assim: pastor, o céu é bom? Eu falei: oh, é maravilhoso. É bom mesmo? Oh meu Deus, que coisa linda. Mas por que ninguém quer morrer? Se o céu é tão bom, por que ninguém quer morrer? Eu falei: meu querido, você precisa entender que Deus dotou o ser humano de um sentimento de autopreservação da vida. É natural do ser humano. Amém. A gente tem isso, Deus dotou a gente disso. Então a gente evita coisas que nos prejudicam, evita coisas que vão muitas vezes atentar contra a nossa vida. Mas se alguma coisa acontecer, se chegar a nossa hora, o cristão verdadeiro não tem medo da morte, porque ele sabe que no momento em que os olhos dele se fecharem aqui nessa terra e se abrirem na eternidade, aleluia, ele estará no céu com Jesus. Amém. Com certeza da tua salvação, levante a mão e diga glória a Deus. Segunda atitude que a gente, quando Deus reage, olha aí, quando eu lhe dou atenção, quando eu dou atenção para Deus, Ele me ilumina.
Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha aqui para o pastor Otis. Você e eu, a gente só olha para aquilo que nos chama a atenção. É hoje ou é amanhã? Amanhã. É amanhã que é o dia dos namorados? Isso. Quem é casado aqui? Levante a mão. Sua princesa está aí do teu lado? Seu príncipe está aí do teu lado? A sua metade está aí? Talvez existam pessoas aqui que antes de você se casar, você conheceu e namorou até outras pessoas. Antes de você conhecer aquele com quem você se casou. Mas tem alguém, né? Esse que é o teu cônjuge hoje, com quem você se casou, quando você bateu os olhos assim, é diferente. Essa aqui chamou minha atenção, esse aqui chamou minha atenção, esse aqui é para casar, esse aqui é para viver a vida inteira. Chamou a tua atenção. Foi assim ou não foi, casais? Foi assim ou não foi, casais? Chamou a atenção. Você olhou, chamou a atenção. Isso aí no aspecto físico, no relacionamento humano. Mas agora Davi está falando assim, olharam para ele, eu olhei para ele, ele chamou minha atenção. E eu pergunto para você aqui, o que é atenção? É a concentração plena da mente, dos olhos e dos ouvidos. E aí eu aprendo aqui algumas coisas interessantes. Olha aqui, nós temos dado a Deus a atenção que Ele merece? Se eu puder eu leio a Bíblia, se eu puder eu oro, se eu tiver tempo eu vou na igreja. Tem gente relegando Deus a segundo plano. E eu pergunto, Deus para você é prioridade? Quem prioriza Deus é isso que a Bíblia declara: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você está dirigindo na BR, você está dirigindo na estrada, ou pilotando a moto, você vê alguma coisa que chama a tua atenção, tem um negócio ali que chamou a minha atenção. E Davi está dizendo, olharam para ele e foram iluminados. Quando uma pessoa anda nas trevas, você já pisou em falso? Você já andou assim no escuro e de repente você pisou em falso e quem sabe de repente torceu o pé, teve uma luxação ou aconteceu talvez até alguma coisa mais grave. Alguém já passou por isso? Já, quem sabe se queimou, quem sabe bateu com o rosto uma vez. Gente, olha, uma vez eu estava viajando e eu estava chegando no hotel e estava tudo escuro, tudo apagado. E tinha uma porta de vidro grande como essa aqui, de vidro assim, bem grande. Você já sabe o que aconteceu, né? Vocês estão rindo, né? E eu vim assim, pastor Paulo, assim, uma velocidade, entrando assim, com uma pasta na mão, minha Bíblia, gente, bateu aqui, mas assim, gente, eu caí assim para trás, estatalado. E eu fiquei ali no chão tonto, e de repente o atendente veio, abriu a porta, e ele falou assim, moço, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Vocês deixaram tudo apagado, vocês deixaram tudo escuro. Vocês não colocaram tarja de segurança na porta. Você sabia que porta de vidro tem que ter tarja? Está vendo ali? Olha, tem uma tarja. Para quê? Para que a pessoa veja. E não tinha nada, porque o hotel, meu querido irmão Valmir, era recém-inaugurado, era novinho. Eu era um dos primeiros hóspedes. E quando eu bati na mesma hora, o olho inchou, fiquei com o nariz gigante. E tive que ir para o hospital. Tive que fazer raio-x. Tive que ficar em observação para ver se tinha fraturado no osso. Por que isso aconteceu? Porque estava tudo escuro. Você sabe por que tem gente dando cabeçada? Ali eu dei uma cabeçada física. Mas você sabe por que tem gente dando cabeçada na vida? Porque ele está andando com trevas. Ele não guia a vida dele pela palavra, ele não ora, ele não busca Deus, ele não prioriza Deus nos negócios que ele faz. Ele ou ela não prioriza a Deus nas atitudes que ele vai tomar, nas decisões que ele vai ter que tomar ao longo da semana,
Por que você está aqui nessa noite? Porque você veio aqui buscar a presença de Deus. A presença de Deus te atraiu. Eu conheço gente que às vezes ele está no culto, a atenção dele está em um monte de coisa. Tem gente que está no culto e está assim: será que o meu time ganhou ou perdeu? Quanto que está o placar? Eu já cansei de ver gente no culto assim, ó, celularzinho ligado e olhando ali o placar do jogo. Sabia que tem gente assim? Meu Deus, amanhã é segunda-feira. Ai, amanhã é dia 11. Será que o meu cheque, será que eu tenho saldo na conta? Será que o meu cheque vai voltar? Será que vai... Gente, a nossa atenção tem que estar em Deus. Quando a tua atenção está em Deus, eu já falei isso aqui. Quando você vem para o culto, ou você que está em casa acompanhando a transmissão, você está focado ali no culto, você está absorvendo. Você está participando do louvor, você está sendo ministrado, você está ouvindo a palavra de Deus. Opa, essa palavra aí eu recebo, essa palavra eu tomo posse, Jesus falou comigo, essa palavra aí eu recebo. Mas tem gente que começa o culto, termina o culto e ele não leva nada. Parece que ele veio ali só passar um tempo na igreja. Não é assim que a gente deve ser, queridos. Então Davi está falando aqui, ó, quando eu busco, ele me dá livramento. Quando eu lhe dou atenção, ele me ilumina. Agora olha para o versículo 6, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Quando peço sua ajuda, ele me atende. Quem crê nisso? Glória a Deus. Olha aí, ó. Clamou este pobre ao Senhor, e ele o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Diga glória a Deus. Olha que maravilha. Clamou este pobre. Quem é pobre diante de Deus aí? Levante a mão. Quem reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, a sua incapacidade diante de resolver os problemas e lutas da vida aí, diga amém. Clamou esse pobre ao Senhor e ele o ouviu. E esse clamor deve ser feito como, pastor Johnny? Como que deve ser feito esse clamor? Esse clamor deve ser feito de duas formas, de duas maneiras. Primeiro, esse clamor precisa ser feito com fé. Quem crê que Deus vai ouvir tua oração, levante a mão e diga amém. E segundo, ele tem que ser feito com fé e respeitando a vontade de Deus. Amém. Porque tem coisas que você vai pedir uma coisa e Deus vai falar assim: não. Isso aí não é da minha vontade. Porque a gente só está programado, a nossa carne só está programada para si, né? Ó Deus, lembra lá daquele, antigamente tinha um filme, desenho, não sei bem o que tinha lá o gênio da lâmpada que você esfregava 3 vezes e tinha direito a desejo. Eu quero isso, eu quero isso e quero isso. Tem gente que pensa que Deus é o gênio da lâmpada, tem que esfregar ali e Deus vai fazer tudo que Ele quer. Tem coisas que Deus vai te atender, e a mim também. Mas tem coisas que Deus vai dizer assim: não. Você está preparado para ouvir o não de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu nunca me esqueço de, no início do meu ministério, quando eu queria pastorear num lugar, e eu falei assim: eu vou para essa cidade, Deus vai me usar, e eu vou fazer uma obra para Deus ali. E eu fiz tudo que eu podia, investi dinheiro, um monte de coisa, e no final das contas ele falou assim: não. E eu falei assim: meu Deus do céu, eu fiquei tão chateado. Meu Deus, mas lá tem tanta gente para ser alcançada. E Deus falou para mim: eu sei, só que o teu lugar não é ali, o teu lugar é aqui. Eu falei: mas eu não queria mais ficar aqui. Eu sei, mas eu quero que você fique aqui. E aí Deus fez uma obra tremenda ali naquele lugar, queridos. Então a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Quem tem algo para pedir para Deus aqui? Levante a mão. Então você vai pedir com fé. Amém, amados? Amém. Mas se acontecer que isso não for a vontade de Deus, o que a gente tem que dizer? Deus, se essa porta não abriu, é porque o Senhor tem uma porta muito melhor. Amém. Amém, queridos? É crer que Deus sempre tem o melhor para a gente. Você pode aplaudir o nome dele bem forte. Para a gente concluir o orar, olha aí para a sua Bíblia, versículo 7. Olha aqui, ó. Olha que coisa tremenda. Ó. Quando eu temo a Deus, Ele envia seus anjos para me ajudar. Olha aí, ó. Olha que coisa tremenda no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus. Aliás, perdão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra de todo mal. Amém, querido? Diga comigo, quando eu temo a Deus, Ele envia os seus anjos para me guardar. O que significa temer a Deus? Temer a Deus é ter santidade e pureza, é ser fiel a Deus e aborrecer o mal. Amém. Tem gente que é crente dentro da igreja, mas aí fora a vida dele é impermeada de imoralidade, desonestidade, mentira, agressão, violência, calúnia. Ele anda segundo o conselho dos ímpios, ele vive fazendo um monte de coisa errada. E aí eu pergunto, uma pessoa que age assim, ele tem temor a Deus? Sim ou não? Não. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós levamos Deus a sério, quando a gente não está servindo a Deus de brincadeira, sabe o que Deus faz? Além dele nos enviar, além dele enviar o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele envia anjos, aleluia, para nos guardar e proteger. Diga glória a Deus. Aleluia. E quem são os anjos? Olha aqui, ó, a Bíblia diz isso: anjos são seres espirituais que estão debaixo das ordens de Deus. Tem gente que eu fico vendo na internet de vez em quando alguém: anjo, vem cá fazer isso, anjo, ô Miguel, dessa espada na cabeça dele. Diz que estou tirando isso. Anjo não obedece a mim e a você. Verdade. A Bíblia declara no Salmo 91: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Os anjos recebem ordem de Deus. São seres espirituais criados por Deus para cumprir as ordens de Deus e que se acampam ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, se você leva a sério, se você é um cristão que anda na palavra, Deus vai ordenar aos anjos: anjo, protege o meu filho. Amém. Derruba aquela muralha que está no caminho dele. Ajuda ele, fortalece ele. Aleluia. Então os anjos de Deus estão aqui nessa noite. Amém. Os anjos de Deus vão na nossa frente nessa semana para abrir portas de hoje. Amém, queridos? Amém. Vale a pena servir a Deus? Vai ou não vai? Você pode aplaudir o nome dele? Vamos orar aqui nessa noite, vamos preparar o nosso coração para esse momento glorioso. Olha o que acontece, como Deus reage às nossas atitudes. Se coloque de pé que eu quero orar por você, por gentileza. Vai preparando o teu coração para esse momento de oração. Ó. Quando eu busco, Ele me livra. Quando lhe dou atenção, Ele me ilumina. Quando peço sua ajuda, Ele me atende. Quando o tempo, Ele envia anjos para me ajudar. Quem crê que Deus está na frente de cada um de nós, diga glória a Deus. Ele está conosco. Não há o que temer, aleluia. Põe a mão no teu coração agora, feche os seus olhos. Nós vamos nos preparar para o momento da ceia do Senhor. Que você que está aqui, que você que está em casa, que cada um de nós aqui nessa noite possamos repensar nossas atitudes. Se alguma coisa está fora do centro da vontade de Deus, que possamos seguir este conselho que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando aqui nessa noite. E que possamos agir de igual modo, para que possamos experimentar o favor de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor com uma canção, e logo a seguir nós vamos orar. Eu quero já convidar os diáconos para virem aqui à frente, para que a gente possa nos preparar para a ministração da ceia do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Feche os seus olhos. Diáconos, por favor, se posicionem aqui no altar. Se posicionem aqui. Aleluia. Vamos sentar, vamos adorar a Deus. Que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a
pena buscar, vale a pena temer, vale a pena dar a Deus a prioridade que Ele merece. Davi é testemunha disso, e nós que aqui estamos também somos. Vamos orar aqui nessa noite, diremos: faça de Deus o seu refúgio e fortaleza, que nele esteja a nossa esperança e a nossa fé. Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra nessa noite e aprendemos acerca de como devemos nos portar, como devem ser as nossas atitudes, tanto dentro da igreja como fora dela. E o Senhor nos dá a garantia de que reagirá à medida em que respondemos a Tua palavra de forma positiva, pois ela nos diz: chegai-vos. O primeiro passo é nosso: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ajude-nos aqui nessa noite, Pai querido. Muitas vezes somos falhos, muitas vezes, ó Deus, nos deixamos dominar por sentimentos de dúvida, de medo, de incredulidade, de autossuficiência, de orgulho. Muitas vezes não queremos pedir, queremos resolver as coisas com a nossa própria força humana. Mas nós aprendemos aqui na Tua palavra nesta noite que quem busca é atendido, quem olha para o Senhor recebe iluminação, não anda nas trevas, não anda sem rumo. Quando nós tememos a Ti, o Senhor envia os Seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Vale a pena, meu Deus, reagir positivamente àquilo que o Senhor nos pede. Que possamos tomar posse dessa palavra, que possamos guardá-la no coração e que possamos aplicar, ó Deus, o que ouvimos hoje ao longo dessa semana em todas as áreas da nossa vida. Se assim o fizermos, nós temos certeza que as mãos do Senhor estarão estendidas sobre nós e veremos o Teu favor sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar e sobre todas as nossas atividades. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos viver de forma digna, a fim de que o Senhor se agrade de nós. Nós te daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, não só hoje, mas para todo sempre, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Você pode, meu querido, minha querida, erguer as suas mãos aos céus e aplaudir ao Senhor. Quem recebe a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Maravilha. Ainda de pé, por gentileza, pastor Paulo, fique aqui do nosso lado aqui. Pastor, nós vamos orar pelos elementos da ceia. Pastor Elisandra vai fazer a leitura do texto. Logo a seguir, nós vamos fazer essa oração consagratória e vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, queridos? Estendam as mãos aqui na direção do altar agora, feche os seus olhos. Eu vou pedir ao pastor Paulo para que faça esta oração consagratória, consagrando o pão que representa o corpo de Jesus e o suco da videira que representa aquele sangue vertido na cruz para a vossa redenção e salvação. Oremos agora. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, reunidas nessa noite. Reconhecemos esse sacrifício tão importante, tão maravilhoso, representando o teu amor por cada um de nós, Pai, teu grande amor, dando o seu Filho na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, Pai. Esse pão, Pai, representa o corpo de Cristo, Senhor, lá na cruz que foi levado, Pai, diante de todos nós, Pai, diante de todo o povo, Pai, de todo aquele que crê, Senhor, que o corpo de Cristo foi rasgado, foi judiado lá na cruz do Calvário para levar sobre si as nossas enfermidades, Pai. E o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário, aquele sangue tão forte, tão poderoso, que nos lava e nos purifica de todo o pecado, Pai. Sobre ele foi o nosso pecado, Pai. E a sua paz, a sua bênção, a sua vitória, a sua justiça, Pai, veio sobre nós, Pai. Por isso nós cremos pela fé nesse tamanho sacrifício de amor representado naquele ato, naquele momento, Pai. E aqui nesta noite nós fazemos memória disso no nosso coração. Sabemos que nada somos sem o teu grande amor, sem a tua presença na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, esse momento precioso está sendo consagrado nesta noite, nesta nossa igreja. Assim seja. Todos que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você se assente agora. E agora eu vou pedir aqui a nossa irmã Ivone e o nosso pastor Paulo para que faça a distribuição aqui para os diáconos das igrejas da ceia. Eu vou pedir para você, assim que você apanhar o pão, assim que você apanhar o suco da videira, segure nas mãos, não participe ainda, para que todos juntos possamos participar no único momento. Amém, amados? Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, enquanto você prepara o seu coração para essa administração especial. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Levante a partícula do pão agora, enquanto essa canção está sendo ministrada de forma muito suave. Levante para o céu a partícula do pão, aleluia. E tendo dado graças, Jesus no partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha, diz o Senhor. Participemos, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado por esse privilégio, Aleluia. Aleluia. Segure o cálice nas mãos. Semelhantemente também depois de cear, como o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim até que eu venha, diz o Senhor. Bebamos dele todos juntos em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Vamos ter um momento de oração. Pastora Conceição, vai conosco, minha querida. Se você quiser permanecer de pé, sentado ou ajoelhado, vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um momento de gratidão, de contrição diante do Senhor nesse momento. Vamos orar. Glória a Deus, Senhor Deus, te damos graças, Pai, por este momento lindo do meu futuro, Pai. graças Que o Senhor nos deu, Deus, que estamos aqui celebrando, comunhando com os irmãos. Senhor, partir do pão, Senhor, conforme, Deus, a tua palavra nos ensina, olhando, Deus, para dentro de nós, Senhor, vendo, Senhor, que somos nada, que somos pó, Senhor, que somos trapos de imundícia, mas o Senhor nos amou do jeito que somos. O Senhor perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. E é por isso, Deus, que nós te louvamos nesta noite, Alabaxoi, Santa Manai, juntamente, Jesus, com os nossos irmãos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua mão, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, por cada um de nós. Nós te agradecemos por cada vida que o Senhor resgatou naquela cruz, Pai. Naquela noite, naquele dia, Senhor, que escureceu como noite, que virou trevas, Deus, de tanto sofrimento e dor. Mas o Senhor não negou a si mesmo, não negou teus filhos, Pai. Por isso estamos aqui mais uma vez, Pai. Te pedimos, Deus, força para caminhar mais uma milha, Senhor, para que no próximo mês possamos estar aqui novamente juntos, ceando a ceia do Senhor, participando do sangue, Senhor, e do teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, nós rendemos graças, louvores a ti, porque só tu és santo, 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 obrigado, Senhor, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Se assente no seu lugar, queridos. Glória a Deus. Quem participou desse momento especial com muita alegria no coração, levante a mão. Você pode aplaudir a Jesus assim com a graças a Deus. Muito bem, Deus. Vamos adorar ao Senhor. Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para que juntos venhamos adorar ao nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que é dizimista, você que é ofertante da casa do Senhor, pegue nas suas mãos aquilo que você trouxe de melhor para adorar ao Senhor. Deus abençoe. Olha aqui para o pastor, olha. Escute, queridos. Segure na sua mão aquilo que você tem de melhor para adorar a Deus nessa noite. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, nós temos aqui a conta corrente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando você faz a sua semeadura, seu dízimo, sua oferta, já vai diretamente para a conta da igreja e dali já é repassado para a nossa tesouraria com toda idoneidade, com toda seriedade, para que você possa ofertar, dizimar e abençoar a casa do Senhor e, consequentemente, também ser abençoado através da sua semeadura de fé e de amor. Amém, queridos? Só lembrando, amanhã, olha só, amanhã, meu querido companheiro, amanhã, por causa do feriadão que nós tivemos aí na quinta e sexta, né? Algumas daqueles itens que nós compramos para a iluminação não puderam chegar, eram chegar na sexta, né? E aí nós já pedimos. E amanhã
amanhã, queridos, amanhã e entre amanhã e terça, vai estar chegando aqui aquela mesa de iluminação, e vai chegar os 2 painéis grandes para serem colocados ali. E a gente está nessa jornada, nessa maratona aqui para deixar a casa de Deus cada vez mais bonita. Você que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, você que trouxe a semeadura de amor e de fé, de carinho, pegue nas mãos agora e vamos ofertar e consagrar ao Senhor o nosso dízimo. Senhor, abençoe o teu povo que nessa noite estará dizimando e ofertando na tua casa. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que vão participar deste momento, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor traga abundância, traga provisão sobre a vida deles. Recebe, Pai, essa semeadura de fé, e que o Senhor possa prosperar a vida dos dizimistas e ofertantes fiéis. Nós nos abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Você que vai adorar ao Senhor, vai consagrar seu dízimo, sua oferta, vem aqui no altar. Se você trouxe algo para oferecer ao Senhor, se você prefere fazê-lo através da conta da igreja, as informações estão aqui e também aí atrás da cadeira aí onde você está assentado. Amém? Glória a Deus. Ah, sim, Alice, eu vou esquecer não, tá? Glória a Deus. Já lembrou mais aqui, né? Então tá certo. Deus abençoe você que está consagrando o seu dízimo, você que está consagrando a sua oferta. Que Deus abençoe e prospere a sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, no nome de Jesus.